Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, aqui estou de novo com vocês, meus queridos amigos e irmãos, sempre comprometido com a palavra da graça de Deus e em linha com o novo pacto de melhores e superiores promessas. Sou seu amigo, o apóstolo Miguel Ângelo, e eu quero saudar o povo de Deus, os eleitos do Senhor, as pedras que vivem, dizendo da parte de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicados. Que bom podermos ter todos os dias aqui nesta estação e também numa rede mundial de comunicações, um programa que gera esperança diária. É com esse objetivo que o povo da Igreja Cristo Vive, e em especial o meu amigo, o empresário Rodrigo Ambrósio, que dá suporte com o seu mercado Turbomil, lá de Vila Emília e Mesquita, para que nós possamos ter esta programação aqui ao sábado. Bem-aja a todos, meu abraço carinhoso a todos aqueles que dão suporte à nossa programação e um abraço carinhoso para o Rodrigo Ambrósio, do mercado Turbomil. Se você mora em Mesquita, nos arredores, é lá que você tem que fazer as suas compras, você estará abençoando a obra de Deus. Hoje é sábado, estamos vivendo um dia muito importante da nossa igreja. Logo mais à tarde, às 18 horas, nós vamos ter um festival de música evangélica, um festival de música que os jovens da igreja vão proporcionar à Igreja de Jesus. Tudo está sendo feito com muito afinco, com muita dedicação, com muito empenho, para que o louvor, que é uma das poderosas manifestações de Deus, possa transformar a vida. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Louvores para nós da Cristo Vive não são apenas momentos para cantar hinos, mas são, na realidade, ou é o nosso estilo de vida. Somos uma igreja de louvadores, somos uma igreja que engrandece ao Senhor e que canta, e que louva, e que aplaude, e que dança na presença de Deus, e que se prostra na presença de Deus. Temos um estilo de vida de louvador. E hoje um festival. Você pode estar conosco, será muito bem-vindo em nome de Jesus. Lembrando também que amanhã teremos 2 grandes encontros na igreja, 9 da manhã e 6 horas da tarde. Nesses 2 encontros, o apóstolo vai estar falando sobre reações maduras perante dificuldades extremas. Você sabe, a vida não são apenas rosas. Há espinhos, há pedras, há tropeços, há lutas, há crises, há dificuldades. Grande parte das pessoas não sabe conviver com uma adversidade. E em função disto, se desviam da igreja. Dizem que Deus não as ama. Dizem que Deus sequer existe. Como certamente pode estar alguém me ouvindo nesta hora, que enfrenta uma turbulência, um vento forte perante a sua vida, os seus negócios, o seu dinheiro. Alguém me ouvindo que perdeu tudo, perdeu até a esperança, perdeu a dignidade, perdeu o nome, tinha muito dinheiro, hoje não tem absolutamente nada. Essa é uma dificuldade extrema. Como reagir? O que a Bíblia ensina? O que a graça de Deus capacita o ser humano perante as dificuldades extremas da vida? Eu sou testemunha, pois a minha vida toda, já são mais de 36 anos na obra de Deus, tem sido, em muitos momentos, uma vida de lutas, de dificuldades, de lágrimas. Nunca na minha vida eu disse eu vou abandonar a Deus ou a igreja. Mas eu aprendi, à luz da Bíblia Sagrada, com o conhecimento da graça de Deus, eu aprendi a reagir perante dificuldades extremas com o uso da minha confissão e da minha fé em Cristo Jesus. Olha, eu não posso crer por você. Você não pode crer por mim. Mas se nós unirmos a nossa fé, entrarmos em concordância, você vai sair vencedor. Talvez você diga, apóstolo, o senhor não me conhece, eu me meti com uns amigos, e esses amigos me levaram à experiência de droga, depois a experiência de adultério, fiquei com uma, fiquei com 2, acabei por destruir o meu casamento, acabei por destruir a minha empresa, e hoje eu sou uma pessoa
em insolvência, Deus tem solução? Deus tem solução. Talvez alguém tenha dito: apóstolo, eu sou como uma casa em ruínas. Você sabe que Deus diz que Ele restaura a casa em ruínas e faz uma casa nova? Então, há uma proposta para você. Amanhã, 9 horas da manhã e 6 horas da tarde, Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá, rua paralela Cândido Vinícius, próximo da Praça Seca e próximo da 28DP. Hoje, Festival do Louvor, o tema é Santo, Santo, Santo. Vai ser uma bênção extraordinária. E amanhã com o apóstolo, como ter reações maduras quando você se depara com dificuldades extremas. E eu vou dizer, só por graça. Então vamos trabalhar em cima de lutas, de dificuldades. Muita gente pensa que a vida espiritual é apenas uma vida de meditação transcendental. E não é. Se você conhecer o sofrimento de Cristo, você verá que a vida passa também por este perfil. É bom ter conhecimento para reagir e viver como cabeça e não como cauda rastejante nesta terra. Amém? Vamos agora conversar um pouco sobre a palavra de Deus. Você sabe que o apóstolo São Paulo fez uma admoestação, uma advertência à igreja de Coríntios, que muito me impressiona. Ele diz aqui na segunda carta de Coríntios, capítulo 11, versículos 13 e 4, eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, também sejam corrompidas vossas mentes se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, se aceitais o Espírito de freio não temos recebido, um evangelho de freio não temos abraçado, a esses de boa mente tolerais, porque supõem nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Então Paulo nos ensina algo muito precioso. Ele diz, olha, em primeiro lugar, Eva foi corrompida na sua mente. Ela possuía uma mente pura, não conhecia o pecado, não conhecia a dor, não conhecia a necessidade, era o paraíso. E de repente diz que a serpente, que era uma encarnação do diabo, veio e induziu-a a duvidar de Deus. Corrompeu a sua mente e ela se apartou da verdade e por isso sofreu o que sofreu. Dentro da sua própria casa, um filho mata o outro. Viu as dores do parto, viu o sofrimento, viu a perda do domínio que Deus lhes havia dado. Então, você sabe, muita gente pensa que o diabo é uma figura folclórica, é aquela figura dos 2 chifres, de uma barba, de uma pata rachada, de uma cauda em seta e vermelho, que aparece à 00:30 de sexta-feira. Amado, isso é puro folclore. Saiba que a Bíblia deixa claro que o inimigo tem uma arma de sedução e corrupção chamada a mentira. E que a mentira é a forma, ou foi a forma, que ela corrompeu a serpente, a mente de Eva e de Adão, e que os fez apartarem-se da verdade. Como é que hoje em dia essa atuação existe na obra de Deus? Quando é deixada, quando é permitida? Quando Paulo diz, olha, existe por você, nesses tais apóstolos, existe uma mensagem pregando um outro Jesus, um outro evangelho e um outro Espírito. Ora, se ele fala em outros, significa que existe um verdadeiro. O verdadeiro Cristo, para nós de origem gentílica, é o Cristo ressuscitado, é o evangelho da incircuncisão. O verdadeiro evangelho é a graça de Deus e o Espírito é o Espírito Santo. Então, esta é a verdade. Agora, o outro é um outro Cristo, que é o dos dias da sua carne, é o outro evangelho que é a lei e um outro Espírito que é o Espírito de confusão. Então, o inimigo consegue gerar um espírito de confusão usando a lei, levando as pessoas para os dias do Cristo, nos dias da sua carne. E Cristo, nos dias da sua carne, ele veio sob a tutela da lei. Ele veio como um servo da lei, para cumprir a lei. Então,
Você sabe, o inimigo tem enganado gerações, dizendo às pessoas que elas têm que viver um pouco da lei. Um pouco da lei. Então, porque a Bíblia deixa claro que ninguém é justificado pelas obras da lei. Todavia, contudo, um pouco de fermento de lei acaba por levedar a massa toda. Então você vê aí um povo querendo fazer santidade através do lamber o pó do chão, passar noites sem dormir, dias e semanas sem comer, pensando que isto é santidade. Não corta cabelo, não pinta os lábios, não vai à praia, não vai... Eles pensam que as obras da carne são a santidade. Você vê um povo fazendo coisas totalmente fora do contexto, camufladas as verdades de Deus, dizem, você tem uma batalha espiritual, cuidado que o diabo vai te levar para o inferno. Quando a Bíblia deixa claro que aquele que tinha o poder da morte, a saber o diabo, Hebreus 2,14, foi catargeu, destruído, foi amarrado, foi impedido, foi limitado. Vê um povo sendo enganado quando se lhe diz que o batismo no Espírito Santo, uma coisa é ter o Espírito Santo, outra está cheio do Espírito Santo. Quando batismo, selo, revestimento, unção, ser cheio, transbordante ou embriagado do Espírito Santo é a mesma coisa, é ter Cristo dentro da pessoa. Porque Deus não dá o Espírito por medida, você está entendendo? Deus não dá um salame fatiado, um pouco agora, um pouco depois, merece, não merece, não merece eu tiro, se merece eu dou. Não existe isso aqui. Isso é um outro Jesus, é um outro Espírito, é um outro Evangelho. É a batalha espiritual. Você veja como é que as pessoas obcecadamente vivem uma batalha espiritual. Não, mas nossa luta não é contra carne nem sangue. É verdade. Não é contra a gente. É contra principados, potestades. E que é isso? Forças tenebrosas. Olha, a droga, a feitiçaria, o vício, o pecado, o adultério, a mentira, o engano, a corrupção. Quer forças mais tenebrosas que assediam a igreja noite e dia. Ele diz que se você estiver com a armadura de Deus, o que é a armadura de Deus? É o conhecimento da Bíblia Sagrada, da revelação da graça. Você com em braço escuro da fé apaga todos os dardos inflamados do maligno. Mas isso se torna uma obsessão na vida das pessoas. A batalha, tem igrejas que distribuem espadas na porta da igreja, as pessoas ficam lutando, dando murros no ar, como se isto fosse evangelho, a forma correta e verdadeira de se viver o evangelho. Hoje eu queria nestes minutinhos também lhe falar que quando se prega um outro Jesus, um outro Espírito e um outro evangelho, também está se negando a obra de Cristo. Existe uma passagem na Bíblia Sagrada que diz que quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Então dizem, no outro Cristo, no outro Evangelho e no outro Espírito, que se a pessoa não for batizada nas águas, ela não é salva. Mas isto era o velho pacto, isto era o Cristo nos dias da sua carne, isto é o outro. Porque a Bíblia deixa claro, em Efésios 2,8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não fala nada em batismo. Então as pessoas hoje estão pensando, por causa do outro Jesus, o outro Espírito e o outro Evangelho, que a obra de Cristo, João 19,30, quando ele diz tudo está consumado, e Pedro, em 1 Pedro 2,24, diz, carregando ele mesmo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos ao pecado, vivamos para a justiça. Ora, se eu não sei disto, eu vou achar que se eu mergulhar na Lagoa da Barra, ou passar no rio Guandu, ou num tanque de água, eu vou me limpar do que Cristo não me limpou pelo seu sangue na cruz do Calvário. A pergunta é, carregou ou não carregou os nossos pecados? A Bíblia diz que carregou. 1 de Pedro 2,24. Então, se ele carregou, como é que eu posso dizer que você é um pecador? Porque ele diz, mortos ao pecado, vivamos para a justiça. A graça de Deus me dá uma identidade de um justo. Me dá um propósito de vida, de ser um pregador. Me dá uma missão de alertar as pessoas sobre as verdades de Deus. Então, olhe quanta ignorância pensar que a obra de Cristo está incompleta até o momento que eu dou testemunho dentro da água de que ali naquela água, seja ela do Guandu, seja ela da Lagoa da Barra,
dentro de um batistério, que é ali que se põe um ponto final na vida de pecado. Eu conheço gente, eu tenho um senhor na nossa igreja, que passou por 18 denominações, ele batizou 18 vezes. Quando chegou à nossa igreja, ele estava em adultério. Você acha que o outro Jesus, com o seu sacrifício, com os seus sacrifícios, que é a mensagem pregada por Satanás, quanto mais sacrificar, mais Deus te agrada, quanto mais preço você pagar, isso é um outro Jesus, esse é um outro Espírito, esse é um outro Evangelho. É por isso que há tanta gente, você sabe, há tanta gente que não está hoje dentro das igrejas. Você sabe por quê? Porque conheceram um crente desses, do outro Jesus, do outro Evangelho, do outro Espírito. E há tanta gente desviada das igrejas por causa de um outro Jesus, um outro Evangelho, um outro Espírito. Porque começaram numa prática, e você sabe, chega um momento que isso não tem fim. As pessoas se habituaram a pagar o preço ao sacrifício, é a corrente, é o óleo, é o sal, é o batismo, é o jejum, é a vigília, são obras da carne, para nada aproveitam. Por isso, o inimigo das nossas almas ensina as pessoas a tirar pequenos versículos da Bíblia, fora do contexto, estão camuflando a verdade, estão ensinando mentiras ao povo, dizendo, olha, você só pode tudo naquele que te fortalece se você estiver contente, se você estiver triste, você já não pode mais nada. Estão dizendo que a batalha espiritual se aprende na igreja, lutando com o demônio. E como uma senhora me escreveu uma carta dizendo, o apóstolo na igreja Cristo Vive não permita ao povo de Deus lutar com os demônios. Eu falei, meu Deus, se a minha igreja fosse uma igreja de demônio, não seria a igreja de Jesus. Eu não tenho pacto com Satanás. A minha aliança é com o sangue do Cordeiro, que de uma vez por todas cumpriu a lei. E ele disse, o fim da lei é Cristo. A lei mostrou o pecado, a graça mostra a pureza e a santidade. A lei condena, a graça vivifica. A lei acusa, a graça salva. Então, você que estava pensando que, às vezes eu encontro pessoas aí no meu dia a dia, né? E eu gosto muito de ser cercado de pessoas para me pedir oração na rua, no shopping, nos lugares onde eu vou. E normalmente eu ouço pessoas dizer assim, olha, eu estou desviado, mas eu sou batizado desde o ano não sei de quê. Ué, pode uma pessoa que se batizou se desviar? Alguma coisa está equivocada. É que o batismo não é garantia de nada. Entra o pecador seco e sai o pecador molhado. Só na tribo dos essênios, de onde provém João Batista, que era primo de Jesus, se batizou. Cristo nunca batizou ninguém. O próprio Paulo disse, eu batizei a casa de Gaio e de Crespo, mas eu não fui chamado para batizar, eu fui chamado para pregar. Então, batismo nas águas não é parte da doutrina da graça de Deus, do novo pacto para a igreja gentílica. Nem esse batismo das águas, nem o inferno, nem a condenação, isso não é parte. Cristo se fez maldição, pagou o preço da nossa liberdade. Ou você crê desta forma, ou você é um eterno escravo, e não foi para isso que Deus lhe chamou. Amém? Deus lhe chamou para o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Evangelho e o verdadeiro Espírito. Eu tenho muito temor, eu disse aqui durante a semana, eu vivi numa cidade, quando eu cheguei ao Brasil há 30 e poucos anos atrás, que na mesma rua e no mesmo quarteirão, havia da mesma denominação, a primeira igreja, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a central, porque eram as adversidades e as diversidades de contextos, porque a primeira não acreditava como a segunda não acreditava como a terceira, da mesma denominação. Veja quanto espírito de confusão está na cidade e no país. Mas Deus é por nós. Talvez você diga, apóstolo, o que eu tenho que fazer? Eu não quero ser marionete na mão dos homens. Eu não quero perder a minha vida por causa da confusão e da destruição da falta de conhecimento. O que eu posso fazer, apóstolo? Eu vou orar por você. Curva a sua cabeça e repita comigo, Senhor Jesus Cristo, eu não quero ser um religioso, não quero ser um escravo, eu quero ser livre.
Por isso eu te recebo como Senhor e Salvador. Eu declaro a minha salvação. Sou eternamente salvo pelo sangue, pela obra da cruz. E porque tu disseste, ó Deus, tudo está consumado. Assim eu creio, assim eu recebo, e os véus foram me tirados, as escamas caíram dos meus olhos, e os meus ouvidos se abriram para a verdade. Em Cristo, eu sou mais que vencedor. Amém. Muito bem, quero lembrar-lhe que hoje às 18 horas vamos ter um grande festival de música jovem na igreja. O tema é Santo, Santo, Santo. Nós queremos oferecer a Deus um festival de louvor. A igreja participando, a igreja se envolvendo. E você é nosso convidado, há tempo ainda, 6 horas da tarde. E amanhã, 2 grandes encontros, às 9 horas da manhã e 6 horas da tarde. Eu estarei abordando o tema reações maduras em dificuldades extremas. 2 pontos, só por graça. A graça de Deus é que nos prepara e condiciona a viver e a reagir de forma madura perante as adversidades. Porque muita gente é enganada pensando que na vida espiritual não há dificuldades. Se você conhecer as cartas de Paulo, você vai ver que ele foi apedrejado, ele foi chicoteado, ele foi dado como morto, ele foi arrastado, ele naufragou, ele teve uma sentença de morte, ele foi traído, ele foi... Uau! E você pensa o quê? Que ele algum dia negou Jesus, abandonou a obra de Deus, voltou para Jerusalém? Não! Ele sabia que a vida nesta terra não é um mar de rosas, nem é um paraíso. Só vence quem conhece a graça de Deus. Eu quero lhe passar esse recado, ajudando você a vencer esse mar de dificuldades extremas que você pode estar vivendo. Rua Maricá, 320, Jacarepaguá, rua paralela Cândido Benício, próximo da 28DP. Amém? Estamos terminando a nossa programação. Fique agora com algumas imagens da igreja. Quero agradecer muito pelo prestígio, pela honra de você me ouvir e de fazer do meu apostolado o seu apostolado. Amém? Graças a Deus. Em meu nome, apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana, minha filha querida pastora Cristiane, nossos câmeras que estão aqui, o Kinder, o meu Carlinhos Jesus, o Tiago, que é um imigrante da Síria. Eu vejo o meu Relações Públicas, Dr. Paulo Norris, que é um lorde vindo lá do Reino Unido. Estamos todos aqui, diretor de televisão, Bispo Secardo, todos unidos numa fé tremenda para declarar que sobre a tua vida está a bênção de Deus e esta bênção nunca te faltará. Desafio: setembro, outubro, novembro e dezembro, 4 meses de fidelidade total. Bom final de semana, aguardamos você. Graça e paz. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Essa é a igreja que louva o Senhor Jesus. Não desista, a vitória Deus já garantiu. Se as muralhas te cercarem, elas vão cair. Em nome de Jesus, não desista, a vitória Deus já garantiu. Se as muralhas te cercarem, elas vão cair. Guerreando contra o inimigo, na batalha contra todo o mal, capitando vai lançar as frentes, Jesus prospera. Com certeza a vitória é certa, Deus, vamos conseguir. Se a guerra será travada, eu sou de Cristo, não vou desistir. Não desista.
se as muralhas te cercarem, elas vão, em nome de Jesus, não desista da vitória. Deus já garantiu. Se as muralhas te cercarem, elas vão. Vamos subir a igreja, não desista, não desista, as palmas. A vitória, Deus já garantiu. Se as muralhas te cercarem, Elas vão, em nome de Jesus, não desista da vitória. Deus já garantiu. Deus já garantiu. Se as muralhas te cercarem, elas vão cair. Elas vão cair. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.